Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um Café com Mauro, como acontece todas as terças-feiras pela manhã, não é mesmo? Café com Mauro, que, como todos vocês já sabem, faz parte do Ampliando a Consciência, que é o nosso grupo de estudos, é o braço de estudos e capacitação do Projeto Acolher Perdas e Luto. Nós sabemos que o Projeto Acolher Perdas e Luto traz para vocês esse grupo de estudos para que a gente possa se autoconhecer e se espiritualizar, não é mesmo? Cada coisa que a gente começa e tem contato e aprende preenche o nosso espírito e faz com que a gente se capacite cada vez mais, não é? E para nos ajudar nisso, nós temos aí uma programação extensa durante toda a semana, como vocês bem sabem. Para quem não sabe, eu vou falar para vocês que a gente tem às segundas-feiras o bate-papo sobre o Evangelho, que é uma live com algum convidado ou conosco do projeto. Na terça-feira nós temos o encontro com o Evangelho, que é uma live no Zoom, né? Para se você quiser participar também pode. Na quarta-feira nós temos o Espiritualidade Perguntas e Respostas, que também vem com uma live onde os convidados e nós mesmos respondemos aí a todas as questões sobre o assunto e sobre cada tema diferenciado de cada semana. Na quinta-feira nós temos o Jornada do Conhecimento, com aulas, palestras e muita coisa boa por aí de diversos assuntos. Na sexta-feira, cada sexta sim e sexta não, nós temos um encontro com o Sagrado, com o Adenauer. Então, dessa forma, a gente complementa aí a semana toda para a gente poder estudar bastante, não é? Esse é o projeto Acolher Perdas e Luto, é esse braço do Ampliando a Consciência que traz para vocês isso tudo, então não tem desculpa para a gente não fazer. É só entrar no nosso site www.projetoacolherperdasiluto.com.br, clicar no ícone Quero Estudar e você vai ser direcionado para o grupo Ampliando a Consciência no Telegram. Bom, gente, eu estou aqui hoje com um hurricane meio que passando, né? Um furacão meio que passando, então vai ter barulho de vento e de chuva por aí, mas isso não vai atrapalhar o nosso programa de hoje, que é a primeira parte da lei de conservação. Nós finalizamos a lei de reprodução na semana passada com as perguntas e respostas e trazemos essa semana a lei de conservação. Vamos ter 3 semanas com a lei de conservação, esta a próxima, e na terceira semana também as perguntas e respostas sobre essa lei. Então não deixem de trazer para nós as questões, os comentários e as perguntas e as curiosidades que vocês têm aí sobre a lei de conservação, não é? Para começar o assunto da lei de conservação, como a gente sabe, a gente está discorrendo sobre as leis divinas, a gente sabe que a lei de conservação ela tem mais ou menos assim, a gente pode falar de umas 5 coisas sobre ela. Né? A gente vai falar do instinto de conservação, dos meios de conservação, dos gozos dos bens da terra, porque os bens da terra estão dentro desse instinto, desses meios de conservação. Vamos falar sobre necessidade e supérfluo, ou seja, o que é necessário e o que é supérfluo, e vamos falar sobre privações voluntárias também, que tem a ver aí com a lei de conservação, que às vezes a gente vai se perguntar. Então tem muita coisa para a gente falar. Eu acredito que hoje a gente consiga falar de instinto de conservação e de meios de conservação. Vamos ver onde é que a gente chega, não é? Começando com vocês sobre instinto de conservação, o instinto de conservação a gente sabe que é uma lei natural, não é? É uma coisa natural que foi dada aos seres vivos, independente da sua condição de inteligência, independente do seu lugar de evolução, né, no seu momento evolutivo. Então a gente sabe que a gente tem aí a lei de evolução e essa evolução ela vai acontecendo constantemente e é infinita, né? A gente vai sempre evoluindo e aprendendo. Mas a gente sabe que nós somos criados, como a gente já viu, simples e ignorantes, não é? A gente é criado como um princípio espiritual. Então a gente passa por diversos reinos, né, e diversos lugares dentro desses reinos, como mineral, como vegetal, os reinos, né, mineral e vegetal, onde a gente vai aprendendo coisas, né, aglutinação de moléculas no mineral, como a gente já falou, aprender a respirar através da fotossíntese, como a gente também já falou no reino vegetal. Exemplos rápidos e básicos, né? E a gente dessa forma vai evoluindo. E aí a gente chega no reino animal, onde também nós temos aí uma escadinha para subir, não é? Porque a gente vai passar pelo reino animal até que a gente seja colocado no reino hominal, ou seja, ganhamos uma inteligência individual e uma consciência individual e ganhamos também a condição de perceber Deus como uma individualidade, como um ser maior do que nós. Então, até que isso chegue, a gente vai aprendendo, não é? Então, por exemplo, quando a gente chega em todos esses reinos, a lei de conservação está aí.
No reino animal, por exemplo, existe a lei de conservação, porque o instinto ele existe no animal. Existe em nós, porque não existiria no animal, não é? Existe nas plantas e existe nos minerais também de uma forma diferenciada, não é? Mas ele existe. E esse instinto de conservação ele existe, independente do grau de inteligência, do grau evolutivo, porque a vida ela é uma dádiva divina. Então ela tem que ser o mais importante. Ela é uma dádiva divina que nos permite desenvolver a nossa consciência, desenvolver o nosso espírito, a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. É através da reencarnação na vida da Terra, que nós, ou de qualquer outro planeta, mas vamos falar do nosso, né? É que a gente vai ter condições de desenvolver as nossas capacidades, como a gente está falando. Exemplo aí somos nós, né? Que estamos aí desenvolvendo várias coisas desde o início dos tempos, não é mesmo? Então é necessário. Por que o instinto de conservação é necessário? Porque a vida é necessária. Porque a vida é importante, não é? Então a gente tem esse instinto de conservação, independente do grau da nossa inteligência, que ele nos é dado, e a gente sente esse instinto de conservação até mesmo sem perceber. Não é? A gente passa por essas situações, mesmo sem perceber, não é? Para que nós possamos sobreviver. A vida é sempre e será sempre o mais importante. Então nós vamos defender a nossa vida sem mesmo perceber. Isso seria esse instinto de conservação que nós temos em todos os reinos, logicamente, não é? Vai anotando aí as perguntas, vai anotando as suas dúvidas para mandar no grupo do Ampliando a Consciência para a gente poder responder no terceiro programa, ok? Daí a gente pode falar também, dentro disso, desses bens terrenos, não é? A gente pode falar, por exemplo, que o homem, nós todos, nós temos na Terra, no planeta, todos os meios que a gente precisa para sobreviver, para permanecer nessa vida que é tão importante, não é? Então a gente sabe que Deus não poderia dar ao homem a vida, né? Colocar o homem no planeta sem lhe dar os meios de sobrevivência necessários. Então nós temos na Terra o que nós chamamos de bens terrenos, bens da Terra, sim, todas as coisas que possamos nos utilizar para produzir o que é necessário para a nossa sobrevivência. E aí a gente fala assim, necessário. Percebe? Eu não falei que nós temos todos os bens terrenos disponíveis para produzir o que é supérfluo para a nossa vida. E aí acende uma luzinha. Necessidade e supérfluo, não é? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Mais um pouquinho mais aprofundado, com certeza. Mas isso é o que a gente chama de bens da terra, porque ele nos é dado para que nós possamos produzir aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Só que aí a gente não consegue produzir só o que é necessário para a gente. Nós não somos disciplinados ainda. Nós não temos umas regras muito bem colocadas aí dentro da nossa consciência, não é? Então a gente não tem regras, não se disciplina, então isso acontece, isso faz com que nós nos desequilibremos e desequilibremos a natureza, né, e o próprio planeta. E aí, às vezes, a gente vai ver o quê? A falta de coisas para as pessoas, não é? Alguns bens terrenos ficando mais escassos que outros. Tudo isso é consequência do desregramento de nós mesmos, do desequilíbrio de nós mesmos, que causa o desequilíbrio do planeta. Percebem como nós sempre vamos ser responsáveis por tudo que está à nossa volta? Não é? Porque quando a gente fala de bens terrenos, a gente vai falar de tudo isso. Quando a gente fala de detalhes e coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência, aí a gente vai falar assim, mas Mauro, tem um monte de coisa aí que não vem só da terra, né? Que não é só produto da terra. Tem um monte de coisa aqui para a nossa sobrevivência, até mesmo por causa desse progresso e tudo que a gente precisa, né? Que vai ser bom para a nossa conservação. E o Mauro vai falar, sim, tem razão. O celular que a gente precisa usar hoje, porque é importante para nós também, se nós soubermos usar. Vou dar um exemplo, né, passando assim rapidinho por um exemplo qualquer, que é o celular que eu peguei aqui, porque eu vi o celular na minha frente, né? Mas, por exemplo, o celular, sim,
né? E aí você fala assim, mas ele vem da terra, do arado, né, o produto da terra? Fala assim, porque de onde vêm as coisas com as quais nós construímos o celular? Vem dos bens da terra. Então, se a gente parar para pensar em tudo o que nós nos utilizamos de necessidade para a nossa sobrevivência, para a nossa conservação, dentro, lembre bem, dentro desse processo evolutivo da humanidade, que nós não estamos falando dos primitivos, nós não estamos falando dos animais, nós estamos falando de um progresso que existe evolutivo como raça, como seres humanos, não é? Porque a vida está aqui agora. Então a gente precisa de várias coisas necessárias à nossa sobrevivência, à nossa conservação, sim, né, se a gente parar para pensar, mas se a gente colocar o nosso pensamento em cima de cada uma delas, do que elas são feitas? Das coisas que vêm da terra, não é? Minérios, alimentação que vem, que não precisa ser a alimentação tirada da raiz e do arado na hora ali, mas ela vem dali também, não é? Tudo isso vai montando, de acordo com a nossa evolução, vai montando e aumentando esse leque de coisas necessárias à nossa sobrevivência, para a nossa conservação, não é? Então, quando esses meios de sobrevivência, esses bens terrenos se tornam escassos de uma forma ou de outra, o que está acontecendo? Nós estamos desequilibrados. Nós estamos fazendo alguma coisa que não está nos mantendo dentro desse equilíbrio, como a gente falou no início, né? Dessas coisas que nos são dadas e que existem para a nossa conservação. Tá tudo aí. Mas e se eu não souber usar? Posso usar coisas que são para minha sobrevivência, para minha conservação, e fazer e construir e criar coisas supérfluas, que não são necessárias. Então eu vou estar usando dos bens terrenos que seriam para minha sustentação, para minha conservação, para satisfazer outros prazeres que não são necessários. Aí é que está o desequilíbrio. E aí, se a gente quiser se aprofundar, a gente vai se aprofundar ainda mais em tudo na vida, né? Porque se eu estiver vivendo um desequilíbrio na minha vida, é só parar para perceber, fazer um exame de consciência, parar para perceber o que é que eu estou fazendo que é desnecessário na minha vida. Mas isso é conversa para um outro café, de qualquer maneira, não é? A gente volta, por exemplo, quando as pessoas perguntam, vocês podem virar para mim e perguntar assim, mas Mauro, tem um monte de gente aí que não tem o básico, que não tem nem o mínimo para a sobrevivência e para a sua conservação. Sim, tem um monte de gente aí. Por que será que eles não têm o básico e nem o mínimo? Se está tudo em abundância na natureza, ou, refraseando, se deveríamos ter tudo em abundância na natureza. Por que que falta para alguns quando outros têm muito? Porque nós somos egoístas. Aí você fala assim, pô, Mauro, está chamando a gente de egoísta assim na cara dura? Sim, porque nós somos egoístas, porque nós precisamos desenvolver o nosso lado moral um pouco mais, não pode ser só o intelectual. Então, se falta alguma coisa para alguém, para a sua conservação da vida, é porque nós estamos deixando de utilizar isso da maneira correta, não é? Agora, também tem o outro lado. Nós precisamos fazer o nosso esforço para ir atrás daquilo que nós precisamos para a nossa própria sobrevivência também, não é? Então é toda uma questão que está ligada, todas as coisas estão conectadas ao processo evolutivo do ser, do espírito em questão. E como somos espíritos individuais, por isso que a gente tem que olhar para a nossa cabeça para perceber como é que nós estamos caminhando nesse processo evolutivo. Pode ser uma responsabilidade nossa também. Eu posso não estar fazendo o meu esforço necessário para que eu possa conseguir o meu lugar ao sol, a minha conservação. Ah, existe um desequilíbrio? Existe. Mas se ele existe, um desequilíbrio na natureza, um desequilíbrio das pessoas, um desequilíbrio da organização social, ele também começa em mim. Lembra dessa máxima? Eu tenho que me desenvolver para que tudo à minha volta seja reflexo do que eu carrego e do que eu emano. Então a gente não pode só responsabilizar as pessoas ou a natureza por todo esse desequilíbrio, não é?
pelas faltas, porque os nossos desregramentos, os nossos vícios, os vícios da nossa organização social, da nossa sociedade, os vícios da nossa ambição desmedida por querer coisas supérfluas e querer usar o que seria para o básico e usarmos para o supérfluo, coisas que não precisamos, que não são para a nossa conservação. Tem todo um movimento aí para a gente começar a pensar de uma outra forma em lei de conservação, como lei divina, não é? Vocês percebem? Tem bastante coisa aí para a gente falar. E muitas vezes a gente vai falar assim, mas tem aquele que vai passar por essas provas, né? Que vai passar por essa necessidade. Isso não é uma prova? Sim. Sim, porque, como eu falei, está tudo interligado ao processo evolutivo. Está tudo interligado à responsabilidade de cada espírito individual. Então, logicamente, as provas virão de acordo com o meio em que nós somos colocados para viver, não é? Nós vivemos numa organização social que, de certa forma, vive um momento de desequilíbrio entre necessário e supérfluo. Então, os espíritos que são colocados, reencarnados para viver essa situação, ali vão ter as suas provas e expiações para poder reajustar e ver o que aconteceu para aprender com tudo aquilo, não é? Então, tudo isso vem, de certa forma, não, mas também não vem, perdão, vou continuar aqui um pensamento, depois a gente vai para outro lugar. Isso não vem só para destruir assim, e atrapalhar, né, o nosso desequilíbrio, a nossa ambição desmedida, não. A gente tem que saber que muitas dessas coisas nos levam e nos direcionam ao progresso científico. A curiosidade nos direciona ao progresso científico. A questão é, o progresso científico, ele vai trazer equilíbrio para nós? Vai. Mas como ele vai trazer? Ele vai trazer porque nós vamos precisar nos utilizarmos dele também de forma equilibrada. Senão, ele também vai trazer o desequilíbrio para nós. Então, é uma teia, né? A gente percebe que é uma teia que a gente precisa fazer pequenininho primeiro, aqui na nossa vida, na nossa casa, no nosso lugar, né? No nosso escritório, na nossa mesa de trabalho, percebe? Dentro da nossa geladeira, da nossa despensa, e por aí vai, porque tem que caminhar junto. O progresso científico, pequeno ou universal, tem que caminhar junto com o progresso moral. Ou seja, o intelectual e o moral vão ter que caminhar paralelamente num determinado momento. O desequilíbrio está quando isso, né, um caminha mais que o outro fica para trás e vice-versa. E aí essa questão da conservação, ela começa a se desequilibrar. E muitos começam a não ter o básico para a sua conservação. Então a gente precisa se equilibrar como humanidade, como organização social também. E isso começa aqui dentro, como a gente já falou, né? Então tudo isso vai sempre se alinhar com a evolução do espírito, meus amigos. E é por isso que a gente está falando aqui, né? Para a gente vivenciar isso sempre como uma lição, como um aprendizado do espírito individual, primeiramente, não é? No caso dos mundos superiores, por exemplo, se a gente fosse pegar, porque existe a lei divina, a lei cabe para todos os lugares, né? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos superiores, mundos felizes, para todo lugar. É uma lei divina. Aí, só para exemplificar, nos mundos superiores também existe esse instinto de conservação, também existe essa coisa do desequilíbrio, também existe essa coisa dos bens terrenos? Sim, sim. Porque eu tenho que ter o meu instinto de conservação para a minha vida no outro mundo também. Nós não estamos lá, então não dá muito para chegar como é que é. Mas a gente vai saber que se estamos no mundo superior, os bens terrenos terão uma outra conotação, provavelmente não serão grosseiros como os nossos, porque o nosso organismo físico também não será tão grosseiro quanto o nosso, porque no mundo superior nós provavelmente seremos mais etéreos, precisaremos de outro tipo de alimento para conservação e etc. Não é? Assim como lá atrás nos mundos primitivos, a gente comia a carne crua, a gente caçava, matava, já comia ali mesmo, não tinha, né, uma refinação disso tudo. Então, eu acho que por aqui a gente falou de dois itens, né? A gente falou de instinto de conservação e meios de conservação. Acho que para esse primeiro programa tá bom, porque aí a gente conseguiu fechar mais ou menos isso. No próximo programa,
a gente fala de gozos dos bens terrenos, né? Dos bens da terra. A gente fala de necessário e supérfluo, que a gente começou a falar hoje, não é? E a gente fala de privações voluntárias, que é um assunto bem legal para a gente fechar a lei de conservação. Vamos tentar fechar isso na semana que vem, no mesmo horário, terça-feira de manhã, e aí a gente vai para o nosso terceiro programa, o nosso terceiro episódio da lei de conservação, com as perguntas e respostas que vocês vão mandar no grupo Ampliando a Consciência. Pode mandar a qualquer hora que o grupo estiver aberto, só coloquem lá Mauro, Café com Mauro, Lei de Conservação, pergunta. E aí a gente vai separando para a gente poder trazer aqui, tá bom? Vou lembrar vocês também que temos aí todos os nossos programas diários, como Café com Mauro, não é? Temos os programas diários do Ampliando a Consciência também. Nós temos aí o Depoimentos da Alma, nós temos aí o Café com Mauro das terças, nós temos o Minutos do Acolhedor, que é o novo, né? Minutos do Acolhedor é o novo, nós temos o Conversando com Rosana de Rosa e Dicas da Beta. Tudo isso aí sempre de manhãzinha. Lembrando que com a diferença de horário, a gente posta isso um pouquinho mais cedo, mas no caso dos programas diários isso não tem problema, não é? No caso dos programas ao vivo, das lives, sim. Ok? Porque agora temos 2 horas de diferença entre Brasil e Estados Unidos. Então vamos sempre lembrar disso também, ok? Maiores informações, sempre que vocês quiserem saber alguma coisa, www.projetoacolherperdaseluto.com.br, porque dessa forma a gente vai sempre estar estudando, sempre se autoconhecendo, sempre se espiritualizando, além de acolher, além de trabalhar, não é? Como todos vocês já conhecem. Se quiser ser acolhido, está passando por um processo de luto, www.projetoacolherperdaseluto.com.br, clique no Quero Ser Acolhido. Se quiser trabalhar com a gente como voluntário, clica no Quero Ser Voluntário. Se quiser estudar, clica no Quero Estudar. E a gente vai, se unir ao vínculo afetivo acontecendo, não é mesmo? E assim a gente vai junto, caminhando, sempre e tranquilo, da melhor forma possível. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Mais uma vez, deixem aí o seu like, comentem sempre, subscrevam-se no canal, acompanhem o projeto nas redes sociais, lembrem-se sempre, Facebook, Instagram, YouTube, sempre aproveitem para compartilhar tudo isso aí, esse conteúdo maravilhoso que a gente traz para vocês, porque isso é para a gente rodar o mundo, para a gente poder melhorar cada vez mais e cada vez mais rápido, tá bom? Até semana que vem com mais um episódio da Lei de Conservação no Café com Mauro e a gente se vê até lá.